Nesse vídeo eu vou te falar quanto cobrar para dar aulas online em grupo e o pulo do gato para conseguir captar esses alunos. Roda a vinheta! Oi! Então vamos lá! Bom, com esse tema de quanto cobrar para aulas em grupo, né? Muitos professores já perceberam aí que a agenda lota quando a gente começa a anunciar aula VIP, e aí a agenda, depois que ela tá lotada, a gente não consegue mais elevar, aumentar quanto que a gente ganha por mês. E aí procuram as aulas em grupo, ou às vezes no caminho, nem tá com a agenda lotada ainda, mas no caminho, nesse processo, ele já percebeu que dá pra ele rentabilizar mais. Então, eu sou a Amanda Araújo, do Instagram Asa Mentoria também. Se você não segue ainda, já segue lá também pra você ver as dicas que eu compartilho por lá. E mentora de professores de idioma, vamos nessa. Então tá bom. É o seguinte, a primeira coisa que eu quero falar aqui é: vamos deixar de lado esse negócio de máximo de 4 alunos, turmas abertas, máximo de 4 alunos. Gente, por favor, isso só mostra que você não tá usufruindo de todos os recursos que você pode disponíveis hoje em dia. Então assim, Amanda, então eu sou proibida, eu não posso dar aula para grupos de 4 alunos, e aí agora não pode mais. Não, porque ninguém tá aqui pra te proibir de nada, você é livre, maravilhosa, então olha só. Mas o que acontece? Os professores, eles vêm falar comigo, né? Tanto os mentorados quanto o pessoal do Instagram, eles acabam falando que sentem insegurança de abrir uma turma com vários alunos, com 10 alunos, 15 alunos. Pode ser uma insegurança dele mesmo, ou porque ele nunca fez isso, ou porque ele não sabe como gerenciar ali muito bem, ou de repente ele deu aula só no presencial, ou ele não sabe usar as ferramentas do digital mesmo, ou então ele acha que os alunos vão achar que aquilo não é eficiente, porque, poxa, vão ter 10 alunos na minha aula. Mas olha só, para começar, sempre que eu falo de conteúdo em grupo aqui nesse canal, é com a ideia de 10 a 15 alunos, porque a gente vai falar de técnicas para poder você dividir os alunos em duplas, em trios. As atividades são sempre focadas nisso, nunca são focadas em 4 alunos. Porque se você tem 4 alunos matriculados, imagina que falte um, porque as pessoas faltam, né? Cada um tem a sua vida, suas coisas, seus compromissos. Aí você tem 3 alunos numa turma. O que você faz com isso? Nada. Você não tem nem 2 duplas. Então você tem que ficar dependendo da boa vontade e do alinhamento dos céus para irem os 4 alunos na sua aula para você conseguir fazer uma atividade de duplas. E mesmo assim fica limitado, porque você só tem aquelas 4 pessoas, elas só podem trocar entre si. Imagina que você passou uma atividade que ela tinha que ter sido feita, não necessariamente uma atividade, mas algum tipo de conteúdo que ela tinha que ter sido feita antecipadamente. E aí você tem 3 alunos e um não fez a atividade. E aí na hora de você chegar na aula, você tem 2 alunos que fizeram a atividade. O que você vai fazer? Esse aluno que não fez, você vai ter que trocar ele com os 2 que fizeram. Assim, gente, é um horror, sério. Então assim, grupo de 3, 4 alunos, 5 alunos, eu recomendo quando eles se conhecem. Quando eles são colegas, quando eles vêm através de assim, eu quero fazer aula, eu, meu marido, minha filha, eu e meus 2 amigos, sabe assim? Aí sim. Então quando eu falo em grupo, eu quero deixar bem claro que é sempre essa ideia de vários alunos, 10 alunos, 15 alunos. E aí, o que é uma coisa interessante? Quando eu vejo o professor falando, mas o aluno vai achar que não funciona, que não é eficiente, que é muito aluno em sala, tudo bem, ele pode achar. Mas o que você acha? Olha o momento do peteleco. O que você acha de 10 alunos numa turma? Você não tem confiança em você porque você ainda não aprendeu a gerenciar 10 alunos no online, né, em uma turma, ou você acha que não é eficiente? E digo mais, se você acha que não é eficiente, por que você acha que não é eficiente? Pode até pausar o vídeo. Pensa aí na sua cabeça. Ai, meu cabelo. Pensa aí na sua cabeça. Por que não é eficiente? Quando o pessoal vem falar comigo, né? Quando eu cutuco eles assim, porque não vai ter tempo de fala. Os alunos não vão ter tempo de fala, eles vão falar muito pouco, e é o idioma, eles precisam praticar. Gente, não é pra você deixar eles em aulas, numa aula só, num grupo só, a aula inteira. Então eu trabalho sempre sugestionado de 1h30 de aula, né? 1h30 para um grupo de 10 a 15 pessoas. Você não vai deixar 1h30, você falando, socorro, Senhor, jamais. E 2, as atividades sempre em grupo. Você tem que dividir eles em duplas ou em trios. A sua aula ela tem que ser focada nisso, para eles falarem na maior parte da aula. Então você pode ver, por exemplo, aqui na minha cidade, onde eu formei, eu comecei a estudar inglês com 9 anos. E na minha sala de aula tinham 18 alunos. 18. A minha escola, a escola que eu estudava aqui, era a melhor escola que tinha na época.
E aí, inclusive, era aqueles cursos mais longos, né? Porque desde criança, formei, eu tinha 15, 16 anos, ou seja, eu fiquei aí, né, 5, 6 anos estudando. E eram 18 alunos. Eu lembro que a cadeira era até pequena, assim, você fazia atividade com um colega ou com outro colega e você tava aqui colado naquela cadeira que tinha um negócio, sabe? Como chama aquela mesinha lá, junto da cadeira pequeno, e você tinha que escrever dentro do seu espaço, porque eram 18 pessoas. E era a melhor escola. As pessoas saíam de lá aptas a fazerem prova de proficiência, sabe? A instituição de Cambridge, ela ensina também esse método de 12 alunos em turma. E aí ele vai dividindo os grupinhos lá, uma vez de 4, uma vez de 6. Então, você tem que primeiro quebrar essa objeção na sua cabeça, para depois você quebrar na cabeça do aluno. Essa é a primeira coisa. Então, pra gente falar de rentabilizar aqui, de quanto cobrar em grupo, a gente tem que falar de um grupo de pessoas, não de um quarteto, tá? Então, vamos pensar nisso daí, refletir nesse ponto, porque você que vai passar para o aluno essa segurança, só que você precisa ter primeiro. Você precisa quebrar primeiro essa objeção em você, para aí sim você ir quebrar essa objeção no aluno. Então, esse negócio de 4 alunos aí, se for por insegurança ou esse motivo, a gente já vai deixar pra lá, beleza? Então, beleza, vamos ver aqui se eu tô lembrando de todos os tópicos importantes. Ok. Então tá. Vamos lá falar agora do preço mesmo. Olha só. Quando a gente fala de 10 alunos, vamos deixar aqui só pra facilitar um cálculo. Se você cobra, por exemplo, R$200 por 10 alunos, você tem R$2.000 por mês, né? Então, inclusive, esse é um outro fator. Quando a gente fala de 4 pessoas, você vai ter que aumentar, né, um pouco para cada um. E eu vou te falar agora, até o final do vídeo, por que ainda é ruim você ter uma turma de 4 pessoas e aumentar o valor para elas, porque tem que comparar com o VIP. Mas calma, segura, um passo de cada vez. Então, olha só. Imagina que você tem 10 alunos, cada um pagando R$200. Então, você tem R$2.000 por mês. É incrível. É muito bom, né? Porque quando você... Vamos falar de 1h30. Lembra? Sempre 1h30 aqui. Porque se você oferece para um aluno, por exemplo, VIP, né? Um aluno que é só ele na turma, e você vai oferecer a mesma quantidade de hora, a mesma quantidade de tempo, que é 1h30 por semana, 1h30 por semana costuma ser ali 6 horas no mês, né? Numa semana de 4 semanas. No mês de 4 semanas. Então, se você coloca, por exemplo, 1h30 para um aluno VIP, se você cobrar R$100 a hora-aula dele, você vai ter R$600 por mês, que é um preço bem adequado para um professor que já tá aí, né? 5, 6 anos de carreira, já é bem interessante, R$100. Se você aumenta um pouco isso, você vai cobrar 120 por aula, 130, enfim, você vai cobrar normalmente de um aluno VIP, um individual, entre 600 e talvez R$800, se você aumentar ali, né, bem o ticket e tudo mais. É um valor bem interessante. E não chega perto de uma turma com 10 alunos a R$200 cada um. Então, sim, você rentabiliza mais com a turma. E claro que a turma tem diversas diferenças entre, né, entre a turma, a aula em grupo e a aula VIP, mas o vídeo não é de falar disso, inclusive é pra gente falar de preço. Então, olha só, entre R$150 e 220 é um valor interessante para você cobrar dos seus alunos, tá? Então, você pode ver aí, avaliar quanto que você vai cobrar. 150, 160, 180, 200, até 220 é um valor interessante. E por que não dá pra eu falar assim, olha, cobra X? Pra começar, que eu não sei a sua situação aí, eu não sei como é que tá, quantos alunos você tem, né, um tanto que você trabalha, o tanto de experiência que você tem. E porque é o seguinte, isso também depende das ações que você for tomar para a captação dos alunos. Então, você pode colocar, por exemplo, a mensalidade a R$200 e aí fazer um desconto, né, um benefício, uma oferta especial para quem se matricular antecipadamente. Então, para quem se matricular não na véspera, você coloca uma data, escolhe definir uma data que fique boa para você se organizar. E para as pessoas que se matricularem antes dessa data, né, até essa data, elas vão pagar, em vez de R$200 a mensalidade, elas vão pagar R$180 a mensalidade, por exemplo. Ou, não, a mensalidade vai ser 200, mas assim, quem trouxer um amigo para estudar junto, vão estudar 2 pelo preço de 1, ou o segundo ganha 50%, então vai ficar, né, 200 mais 100. Então, você tem estratégias para trabalhar isso daí. Você pode fazer ações, né, então, Dia dos Namorados. Traga a pessoa e vem estudar com você. Ou então, mesmo se não for pra você trazer uma pessoa, mesmo se você viu a propaganda e ficou sabendo, você pode indicar pra alguém. Então, fez uma indicação, ganhou X reais também, sabe? Então, isso aí você tem que organizar pra ver quais ações você vai aplicar pra atrair esse público, né? Pra atrair esses alunos. E aí você vai e trabalha um desconto em cima desse valor que você definir. De ali, sempre entre 150 e 220 reais, que é um valor interessante, especialmente quando a gente fala de 10 ali, né? Até uns 15 alunos. Agora, uma coisa essencial é cobre matrícula.
Então você tem que ter um valor. A matrícula a gente indica que seja entre 50 e 100 reais, tá bom? E aí, Amanda, mas matrícula, eu vou cobrar matrícula de um aluno e tal. Sim, você vai. Sabe por quê? Porque se não aconteceu com você ainda e você não cobrar matrícula, sabe o que vai acontecer? Vou te contar. A pessoa fala, nossa, que legal esse curso, eu quero super entrar, meu Deus, eu tô pensando mesmo em voltar pro inglês, o inglês é super essencial. Sim, todo mundo sabe e mesmo assim as pessoas continuam sem fazer, né? Mas, voltando, a pessoa vai lá, compartilha a vida dela com você e fala que super vai entrar, que tá garantido que ela vai entrar. Isso faltava, assim, um mês pra começarem as aulas. O que aconteceu? Você contou com esse aluno, né, com essa pessoa, e ela não entrou. Chegou no dia da aula, não tinha essa pessoa. E isso pode acontecer com várias pessoas. Ou às vezes ela nem te contou a vida toda, às vezes ela só falou assim, ah, nossa, eu tenho muito interesse, eu quero sim entrar, eu vou começar. E aí quando chega também na véspera, ela não entra. E aí você tá contando com essas pessoas, suponha que você lotou a turma, 10 pessoas. E quem que apareceu? 5. E aí você perdeu o tempo de aumentar a divulgação, ou de repente, né, divulgar, porque a turma lotou, você parou de divulgar, alguma coisa nesse sentido, sabe? Isso te atrapalha horrores. Então você precisa cobrar matrícula. E aí você vai cobrar essa matrícula para você fidelizar essas pessoas. Para você pegar as pessoas comprometidas. Se quando ela pega a mão, coloca no bolso, aí sim ela tá comprometida. Então você vai cobrar um valor entre 50 e 100 reais de matrícula, que você também pode dar desconto, né? Senão, eu vou cobrar 100 reais de matrícula, mas até o dia tal, a matrícula tem 50% de desconto, a matrícula tem 80% de desconto. Só não recomendo que você retire a matrícula, porque senão a gente cai no mesmo problema. Você vai atrair pessoas que, cara, não vou nem dizer que elas não são comprometidas, elas, de repente elas até achavam que elas estariam comprometidas naquele mês, naquele dia, naquele período, mas aconteceu alguma coisa, não sei, mudou, ficou com preguiça, não deu, tá, aquele negócio, tá, trabalho, vida, família, e não entrou, tá? Então você pega, cobra a matrícula das pessoas pra poder você pegar as pessoas que estão comprometidas. E outra coisa, ideal que você tenha uma plataforma, né? Também não é o assunto desse vídeo, mas tem outros vídeos aí, a gente depois pode falar disso um pouco mais detalhadamente. Já até me conta aqui se você tiver interesse. Mas tenha uma plataforma que você vai ter umas aulas já lá, disponíveis antes da sua aula, ao vivo, algum tipo de conteúdo lá, para poder o seu aluno já entrar e ver que tem uma plataforma. Então, quando ele paga a matrícula, ele vê que tem um motivo para aquilo, certo? Ele tem que ver que tem um material, que tem um lugar onde as aulas estão, né, alocadas. Normalmente você paga por aquilo, paga pela venda que é feita ali. Então, você vai já ter uma coisa mais profissional para oferecer para ele. Isso também faz diferença. E aí ele vai ficar mais satisfeito de pagar a matrícula. E também é normal pagar matrícula, tá? As pessoas não têm que estar incomodadas, não. Isso também é um problema delas. A questão é que a gente precisa filtrar, sim, as pessoas que valorizam o nosso trabalho e que estão dispostas a pagar para estudar, porque é isso que a gente tá buscando aqui, isso que a gente tá falando nesse vídeo, certo? Certo. Então tá bom, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, essencial, meu Deus do céu, se você soubesse o tanto que ele é essencial, meu Deus, meu Deus, meu Deus, queria conseguir passar para você o tanto que esse ponto é essencial. Bom, o seu preço, esse que eu tô falando, de ali entre 150 e 220 reais, tá? Vamos falar de 200 para poder ficar numa média que faça a gente calcular. Ele tem que estar adequado ao preço das suas aulas VIP. O que isso quer dizer? Ninguém vai querer fazer aula em grupo pagando 200 reais se a sua aula VIP custar 300. Captou? Captou aí? Fez sentido? Ninguém vai querer fazer, ou quase ninguém, porque sempre tem um diferentão no mundo, quase ninguém vai querer fazer aula pagando 200 reais, aula em grupo pagando 200 reais, se a aula VIP for 300 reais. Porque olha só, vamos falar de realidade aqui, né? As pessoas, elas conhecem, em sua esmagadora maioria, um formato de escola é aula em grupo e a professora particular é aula VIP, né? É aula individual, um aluno. É isso que elas conhecem. A gente tá dando aula, trabalha com isso, que tá vendo como é que é, a gente já sabe que não é assim. A gente tem escolas que dão aulas VIP, você consegue contratar escolas com professor, né, indivíduo, você sozinho lá. E você tem já aulas em grupo, fornecidas, né, dadas por professores particulares. Então isso já existe, os dois formatos já existem. Mas as pessoas, quando elas vêm procurar um professor particular, elas vêm pensando em aula VIP. É normal, a menos que por alguma razão elas já tenham conhecido o formato de aula em grupo. E aí, quando ela vem procurar o formato de aula VIP, ela já tá com aquilo na cabeça dela. Ela já fez uma escolha, sabe? Ela já definiu que ela quer aquilo. Ela já, sabe, estabeleceu, assim, que ela quer aquilo dali. Ela tá indo atrás de um professor particular para ter uma aula particular. Então, você vai ter que chegar para ela e mostrar para ela
a outra opção, a outra possibilidade, como é que funciona, a eficiência e que tem um acompanhamento individual e mostrar o seu trabalho, né, no seu material de apresentação. E aí você vai mostrar para essa pessoa, para esse futuro aluno, você vai dar o suporte para esse futuro aluno e a segurança de que as aulas em grupo funcionam. Ele vai conhecer uma outra coisa. Ele vai olhar aquilo dali e falar, nossa, isso aqui existe. Muitas vezes ele não conhecia, ou se conhecia, não sabia o que era direito, tal, aquele negócio, nunca participou. E aí você vai mostrar pra ele como é que é. Vai mostrar pra ele que funciona assim, que ele fala a maior parte da aula, que ele vai estar sempre interagindo, revezando com o aluno, que tem a vantagem dele compartilhar, né, com outras pessoas que estão passando pelo mesmo, e que a interação é na maior parte do tempo. Enfim, você vai mostrar pra ele como é que é. E aí ele vai, isso existe. E mesmo assim, muitas pessoas vão ter uma resistência. É normal. A pessoa não conhece uma coisa, nunca participou. Ela vai procurar uma coisa que ela já, além de ter definido já, que era a VIP, né, individual, ela já, além de ter definido, ela já conhece. Ai, minha garganta. Então, qual que é um fator que vai fazer ela dar uma chance para aula em grupo? O preço. Então, você precisa ter o preço da sua aula VIP 3 vezes o valor da sua aula em grupo. De novo? Você precisa ter o valor da sua aula VIP 3 vezes o valor da sua aula em grupo. Então, Amanda, deixa eu ver se eu entendi. Se eu cobro R$200 por uma aula em grupo, né? Por um aluno, uma aula em grupo. Na aula VIP eu preciso estar cobrando 600. Exatamente. Parabéns pelo cálculo, muito bem. É isso mesmo. Então você precisa estar cobrando 3 vezes, ou pelo menos perto disso, né? Uns 550, 520, mas 400 já é arriscado. Vou falando em questão de 200, claro. Então, por quê? Porque 400 tudo bem, é o dobro e tal, mas às vezes a pessoa vai dar uma apertada e ainda entra no de 400. Aí te ocupa mais um horário individual, porque você tá com a sua precificação errada. Tá? Então, olha só. Você precisa ter R$200 e aí a sua aula VIP R$600. E perceba que eu comecei como padrão o preço da aula em grupo, para aí sim multiplicar para quanto que vai ser o preço da aula VIP. O contrário não funciona. Não dá para você falar assim, eu cobro R$300 na aula VIP, né? 1h30 e tal mês. Eu cobro R$300 na aula VIP, então eu vou cobrar 1/3 na aula em grupo. Vou cobrar R$100 na aula em grupo. Oi? E aí, imagina que você fez uma ação, uma promoção. Quem entrar antecipadamente vai ter desconto na mensalidade. De 100, tu vai cobrar quanto na mensalidade? 80? Aí tu já esculhambou o negócio, né? Aí você já desvalorizou o seu trabalho. Aí você vai começar a captar aluno que também não valoriza o seu trabalho. Porque se você não valorizar o seu trabalho, quem que você acha que vai valorizar o seu trabalho? Pois é, então, ninguém, né? E aí o que acontece? Você não pode pegar o seu preço VIP e cobrar 1/3 na sua aula em grupo. Você tem que pegar a sua aula em grupo e triplicar para o seu preço VIP. Então, o que acontece quando chega nesse ponto que a gente tá lidando com as pessoas que já estão ali trabalhando com alunos reais? A pessoa fala, cara, mas como é que eu vou fazer? Eu tô cobrando 250, 300 e pouco numa aula VIP. Agora eu vou virar pra aluno e falar... Então, deixa eu te falar, agora é R$600, é isso mesmo e tal? Então, pois é, isso é um problema recorrente, mesmo. E eu sinto te informar, não tem uma solução mágica que eu vou te falar que faça isso e vai funcionar. Porque é com alunos, são pessoas que já estão pagando, que já estão dentro do sistema, do seu sistema de aulas, e aí você vai levar um tempo, sim, para conseguir desabituar essa pessoa, ou para subir o preço dessa pessoa, ou para captar pessoas com um preço que é diferente do seu, do que você cobra hoje, até porque as pessoas, muitas vezes, elas vêm por indicação, e se ela vier de indicação de uma pessoa que está pagando 300, qual a chance dela vir pronta para pagar 600? Então é por isso que eu falo para as pessoas que a melhor coisa, né, para as pessoas que dão aulas de idiomas, que a melhor coisa que ela faz, a melhor coisa que você faz é entrar pro Step Up o quanto antes. Então eu tenho um curso que eu falo disso. E aí, quanto antes você entrar, melhor. Porque é mais fácil você começar do certo e fazer o certo, né? Começar do zero e fazer o certo, do que você começar a troncho, tentar. Quando você resolve entrar no curso, você tá já lá cheio de pendência para resolver. E aí vai demorar. Então, assim, tô te falando que se você abrir uma turma e sendo que seu VIP tá fora, né? Tá desproporcional ao valor, tá barato.
você não vai lotar essa turma? Eu não tô te falando isso. Você pode, inclusive, abrir a sua turma, tentar lotar a sua turma e torço pra que dê certo, de verdade. Agora, se não der certo, o que eu quero é que você tenha consciência que tudo bem que não deu certo. Tudo bem que não conseguiu lotar a turma. Tudo bem que não teve demanda o suficiente. Porque você tá fazendo uma coisa errada mesmo. O que eu não quero é que você desista. Eu quero trazer conhecimento pra poder você não desistir porque, pô, eu abri a turma e deu errado, tá? Porque esse é um fator que pesa muito. Eu tô te explicando todo o funcionamento, como é que as pessoas veem, a expectativa que elas veem, em grande maioria, claro, e o que funciona, e como é que você vai fazer essa definição, e o que acontece na hora do preço. Então as pessoas chegam pra mim tristes, porque, poxa, anunciei a turma, fiz a propaganda, fiz um material, divulguei, às vezes a pessoa impulsionou, né, botou dinheiro ali no Instagram, tal, não sei o que, conseguiu 1, 2, 3 matrículas. E aí não dá, porque com 3 matrículas, se você cobrar R$200, você vai tirar 600. É o quanto você deveria estar tirando na aula VIP, sabe? Então, assim, é uma coisa a se avaliar. E aí a pessoa chega triste pra mim, poxa, não deu, tal, não vou conseguir, nunca vou conseguir viver de aula particular, não dá certo, tenho medo de tentar viver de aula particular, porque não sei o quê. Calma, respira, vai dar certo, mas temos que tomar as ações corretas. Então, se você abriu uma turma e ela não lotou, não é porque não dá certo, não deu certo essa vez. E você vai fazer certo para dar certo na outra. Então, o que você precisa fazer? Você vai começar a ajustar o seu preço. Então, você vai começar a organizar quando você consegue aumentar, com quais pessoas você consegue aumentar, quanto você vai aumentar e tentar fazer esse reajuste até você conseguir adequar ao preço e ter a turma, que você consiga lotar a turma, sem as pessoas estarem migrando do VIP, porque é um pouco a mais, e ela perto daqui, a perto dali, ela acaba indo pro VIP, e essa turma fica esvaziada, tá? Então, beleza, era um ponto muito importante que eu tinha que falar. Vamos ver se eram todos. Vamos ver sempre com o meu roteiro. E, bom, matrícula ok, VIP ok. Eu queria falar uma coisa importante também, inclusive, aqui, lembrei aqui, tava olhando outra coisa, mas lembrei de outra coisa. Fez sentido? Quando a gente vai abrir aula em grupo, a gente sente aquele medo, né? Porque tá fazendo uma coisa nova, você tem que fazer a parte de divulgação, tem que fazer a parte de conteúdo. E dá aquele medo, sabe? Você sente aquele medo, aquela insegurança. É normal. É normal. Não paralisa aí. Vale a pena sim, porque senão você vai ficar fazendo a mesma coisa o resto da sua vida, dando aula VIP, aula VIP, aula VIP. E assim, claro, se você estiver satisfeito, maravilhoso, né? Tanto com a renda que não aumenta, os alunos que é sempre aquele, não tem desafio, não tem expansão. Tranquilo, fica aí onde você acha que tá bom. Agora, as pessoas normalmente querem crescer na vida. Normalmente elas querem ganhar um pouco mais de dinheiro, ou trabalhar um pouco menos, ou fazer alguma coisa diferente também, ou ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos fazendo a mesma coisa, né? De novo, se você acha bom, bom. Só não é muito comum a pessoa querer ficar estagnada a vida inteira. Então, vale a pena sim, tá bom? Abrir as turmas em grupo, dar aulas em grupo, vale a pena. Tem jeito, tá bom? Então, assim, Amanda, mas também eu sou obrigada a montar a turma, abrir a turma para 10, 15 pessoas. Não é obrigada a nada, como eu sempre falo, mas saiba que você pode, tá? Você pode sim abrir as turmas, você pode sim lotar as turmas. Tem jeito, tem técnicas para você fazer isso. A gente fala muito disso no Step Up. A gente tem lá o grupo, inclusive, que professores trocam experiências e dúvidas. É sensacional. Então, tem jeito. Eu quero te trazer a possibilidade e te mostrar o caminho correto para fazer isso, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que você tem que fazer, cobrar matrícula, certo? Era o nosso primeiro ponto. Segunda coisa que você tem que fazer, adequar o seu preço VIP, né? Para a sua turma em grupo, suas aulas em grupo não ficarem esvaziadas, porque o preço está desproporcional. E terceiro, não parar porque não deu certo ainda, tá bom? Vai dar certo, você vai seguir pelo caminho correto e vai funcionar. Então é isso pelo hoje no nosso vídeo, ok? Sobre quanto cobrar pelas aulas em grupo. Acabei falando sobre várias outras coisas aqui ainda, né? Mas enfim, ainda tem muitos assuntos pra aprofundar. Me fala aqui como é que tá a sua precificação, se você tá fazendo certo, se você já teve alguma experiência que você também não deu certo e você ficou desestimulado, mas agora eu te falei e você falou, nossa, realmente, eu tava fazendo isso errado. Me conta, eu gosto muito de saber. Segue no canal já, ativa as notificações pra poder você ficar sabendo quando sair o próximo vídeo e vamos em frente!